Eu estou aqui no ar com a tia do garotinho Wellington, que pode passar, viu, algumas informações importantes para a gente saber como que funciona aqui em Araraquara essa questão aí da remoção de pessoas vítimas de queimaduras. A senhora está me ouvindo bem? Estou. Está me ouvindo, né? Estou comentando que é lamentável, a gente não quer, logicamente, saber os detalhes de tragédia, não, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer um de nós, né? Porque o acidente doméstico é alguma coisa lamentável. Agora, nós estamos tentando saber que horas aconteceu o acidente e que horas que a criança conseguiu ser removida para Ribeirão Preto, porque aqui em Araraquara nós não temos, né, uma unidade de queimado. A senhora teria essa informação para a gente? Olha, como eu estava trabalhando, né, então a mãe dele me relatou o seguinte, que era a base de umas 3 horas da tarde aconteceu esse acidente, assim, acho que umas 3 ou até mais antes um pouco. Ela foi fazer almoço, de repente aconteceu isso. E a ambulância demorou muito para chegar. A ambulância, depois de 1 hora que a ambulância chegou ainda, foi muito demorado e ele estava muito apavorado, muito desesperado. E eles não sabiam o que fazer, a vizinhança nenhuma conseguia fazer nada, porque estava todo mundo desesperado de ver o jeito que ele estava. Demorou muito para chegar a ambulância. Daí depois foram para Santa Casa. Na Santa Casa, a minha sobrinha fala que eles foram muito bem atendidos. Foram assim, todas as medicações, foram tudo bem atendido. Mas na transferência daqui de Araraquara para Ribeirão, demorou muito. Diz que o prefeito não assinava, parece, daí demorou para transferência. Depois ainda, lá em Ribeirão, o pessoal de Ribeirão fala que era 7 horas da noite, já estava esperando o Wellington lá. E eles foram chegar lá quase 11 horas da noite. Isso no sábado ainda, né? No sábado. No sábado. É. Então quer dizer que o acidente aconteceu por volta de 3 horas da tarde, a ambulância demorou, porque uma criança queimada, né? Uhum. Então fica difícil, você não sabe nem como pegar uma criança nesse estado, porque não né? tinha como pegar nele, porque a frente dele assim estava totalmente queimada, né? Os braços, tudo, não tinha como pegar. Meu Deus do céu, imagine o sofrimento dessa criança, né? É. Agora eu quero até, viu, conversar, porque eu acho que o Marcelo não tem nada a ver com a história. O prefeito demorou para assinar. O que demora, na verdade, é para você conseguir a vaga para poder internar em Ribeirão Preto, né? Alguma desinformação, porque não depende, né, de assinatura do prefeito. Agora eu gostaria de saber também a demora dessa ambulância, quanto tempo demorou para chegar lá, porque existem casos e casos. Quando você fala caiu uma panela de água fervente numa criança, isso tem que ser um atendimento imediato, porque inclusive, né, existem formas de você reduzir o sofrimento dessa pessoa queimada através de analgésicos e tal, né? Então, porque é uma dor horrível, né? De queimadura. Agora, há quanto tempo realmente demorou para essa ambulância chegar? Isso tem que ser, eu acho que é questão do próprio prefeito Marcelo chamar agora o pessoal e ver de perto quanto tempo demorou isso para pegar esses caras e dizer o seguinte, olha, não tem justificativa. Porque num caso como esse, você tem que dar um atendimento realmente imediato. Sem dúvida. Ô Madalena. Pois não, bem. E outra coisa, quando a minha sobrinha ligou lá para pedir ambulância, o pessoal que estava lá no pronto-socorro falou assim que não tinha nenhuma ambulância na hora para mandar buscar a criança aqui nos predinhos para fazer os primeiros socorros, entendeu? Demorou a base de quase 1 hora para chegar a ambulância e a minha sobrinha ligando lá desesperada, porque eles não sabiam o que fazer e eles falando que não tinha ambulância, que a culpa foi dela que tinha deixado cair a panela em cima do menino. Quer dizer que a pessoa ainda alegou. Não acredito que uma pessoa tenha coragem de fazer uma alegação dessa. Então isso tem que ser, porque deve ter gravações, né? O SAMU é gravado. Né? Então isso tem que ser resgatado, tenho certeza que o prefeito Marcelo Ribeiro vai resgatar para saber realmente a dificuldade, porque é aquilo que eu digo, a pessoa que está tendo tem que ter a sensibilidade realmente de captar o que está acontecendo, porque tem muita coisa que não é urgente e tal, então, mas agora tem que ter a sensibilidade de captar o que é realmente urgente num caso como esse. Quer dizer, a criança, o acidente aconteceu entre 2 e 3 da tarde e a criança chegou em Ribeirão Preto. Que horas que ela chegou em Ribeirão Preto para ser internada? Olha, base de umas 11 horas da noite. 11 horas da noite, né? Porque o médico de lá, quando aconteceu isso, ele foi para explicar pra gente, né? Porque tava eu, meu marido, o pai da criança e a outra tia dele, foi explicar pra gente o que tinha acontecido, tudo, né? Daí ele falou assim, olha, a gente tava desde as 7 da noite esperando o Wellington chegar. Tava tudo preparado aqui, já esperando o Wellington. E o Wellington foi chegar só 11 horas da noite, umas 11 e pouco da noite. Então, praticamente foi muito tarde para fazer alguma coisa.
E também na ambulância que ele foi, não tinha balão de oxigênio, não tinha nada. Ele foi só simplesmente numa ambulância simples com sorinho só. Entendeu? E ele estava com falta de respiração. Porque não estava conseguindo respirar direito, né? Claro, então está aí. Quer dizer, isso tudo tem que ser. Por isso que eu digo a você que a matéria não é tão simples assim como foi focada pela imprensa, inclusive pelos. O nosso Sim News, né? Muito superficial. Falei, não, a hora que começar meu programa, nosso programa é coisa de fundo. Então, nós precisamos realmente debater. Porque tem gente que eu não sei que faz jornalismo e não consegue enxergar esse lado da questão, viu, Luiz? Tem gente que simplesmente trabalha o factual e está acabado. Aconteceu e ponto final. Eles são capazes de dizer culpa da mãe. Pelo amor de Deus. Então, quer dizer, os acidentes podem acontecer e simplesmente nós temos que ter aí a estrutura para poder fazer um atendimento imediato. Agora, veja você a necessidade realmente de você ter aí pelo menos 1, 2 leitos, assim, um tratamento especializado para esse tipo, pelo menos para emergência, porque nem isso, nem para os primeiros socorros, ninguém sabe nem dar um aporte ali para os primeiros socorros a um queimado. Não, pior do que isso, né? Nós não tínhamos condições nem de mandar uma ambulância imediatamente, nem uma ambulância adequada para fazer esse transporte a altas horas da noite para Ribeirão Preto. Então a coisa é muito pior do que não ter o atendimento especializado na cidade. O médico está lá 7 horas da noite esperando a criança chegar, tá certo? Chegou 11 horas da noite, agora, de Araraquara, Ribeirão Preto, você vai em 45 minutos, no máximo uma hora. Uma ambulância consegue fazer em 45 minutos. Agora, se estava esperando às 7 horas da noite, é sinal que o contato já havia sido feito, o hospital já estava mobilizado. Agora, se já tinha conseguido a liberação do leito lá em Ribeirão, por que se demorou tanto para levar essa criança?